Olá, bom dia! Chegando na sua casa para mais uma edição do Alterosa Doutor pela sua TV Alterosa SBT. No programa de hoje, vamos falar de um assunto que até parece brincadeira, mas é muito sério: transtorno do sono. Eu vou conversar com o jornalista, professor e roncador Niei Nadeia. Bom dia, Niei. Bom dia, Fábio. Professor, o senhor já passou por alguma situação difícil devido ao ronco? Olha, esse problema já me deu transtornos incríveis. Só para comentar uma delas, recentemente eu fui ao velório de um conhecido, né? E chegando lá, passar a noite vencido pelo cansaço, encostei num cantinho e falei, não, tá todo mundo rezando, orando, tranquilo ali, né? Não vai dar problema nenhum. De repente eu comecei a roncar, chamou mais atenção que a ladainha. Ô professor, você, né, que acorda cedo para dar aulas, como é que é a sua noite de sono? Olha, eu confesso que eu tenho dificuldade para dormir. Eu durmo em períodos. A impressão que eu tenho é que é de 15 em 15 minutos que eu estou dormindo, acordando, aí eu vou para a internet, aí eu começo a ficar irritado. Se toma um remédio para dormir, ele faz mal para o estômago, toma um para o estômago, dá dor de cabeça. E chegar às 7 horas da manhã, que todo professor tem que estar dentro de sala de aula, é um desafio. E o professor tem que estar de bom humor, tem que estar com o reflexo em dia, né? Vamos procurar uma clínica, professor Niei, para diagnosticar o seu problema, saber o porquê do seu ronco, se você sofre da apneia do sono? Vamos sim. Vamos lá então, a gente vai procurar uma clínica especializada para diagnosticar o problema do professor Niei Nadeia. Bom, chegamos à clínica especializada em transtorno do sono, apneia do sono, que é a clínica Respirar. Vamos ver quem pode nos receber e diagnosticar o professor Niei Nadeia. Quem nos recebe aqui na clínica Respirar, a responsável pela clínica, Alessandra Gomes. Tudo bem, Alessandra? Bom dia. Bom dia. Alessandra, o professor Niei é um conhecido nosso, professor, jornalista. Ele reclama muito que não consegue dormir, ronca. A gente queria ver se a clínica Respirar poderia fazer um diagnóstico do problema dele. Sim, é exatamente o que fazemos aqui. Fazemos o exame de polissonografia, onde nós vamos analisar, né, a qualidade do sono do paciente. Vamos lá fazer o exame? Vamos lá, professor? Vamos lá. Vamos lá, então. Aqui na clínica Respirar, quem vai fazer o exame e diagnosticar o problema do professor Niei é o doutor Fábio Gomes. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, nós trouxemos aqui o professor Niei para que o senhor faça o exame nele e diagnosticar o seu problema, o seu transtorno de sono. Tá certo. A gente vai por um rápido intervalo enquanto o senhor prepara o exame, tá bom? Tá ok. O Alterosa Doutor volta já já. Estamos de volta com o Alterosa Doutor, aqui pela sua TV Alterosa SBT, hoje falando sobre distúrbio do sono, com o doutor Fábio Gomes. Doutor, o professor Niei já está preparado para o exame. Como funciona esse exame para detectar o distúrbio do sono? Então, a apneia do sono é um distúrbio, na verdade é uma síndrome, em que o paciente ele tem um colapso da via aérea durante o sono. E normalmente o paciente ele tem uma insônia de manutenção, como nós chamamos. Ele consegue até dormir, mas ele não consegue sustentar o sono. Então normalmente o paciente ele acorda várias vezes à noite, tem vontade de ir ao banheiro, esse paciente acorda cansado, como se não tivesse dormido. E normalmente esses pacientes acabam evoluindo com hipertensão arterial, diabetes. E, infelizmente, a apneia está associada a derrames cerebrais, infartos e muitos médicos acreditam que até o câncer. Então, o exame, depois que nós fazemos uma entrevista com o paciente, conversamos, vemos os sintomas, quando o paciente tem vários sinais e correspondentes à apneia,
nós pedimos um exame que é chamado polissonografia. Esse exame, ele consiste em uma avaliação minuciosa do sono do paciente. Então nós fazemos, o paciente vem à clínica à noite, de maneira confortável, nós colocamos vários eletrodos, então aqui a gente tem os eletrodos e fazemos um eletroencefalograma, vemos o movimento dos olhos, que é muito importante para a análise do sono, vemos o tônus da mandíbula, tônus muscular, vemos eletroencefalograma, então o paciente é monitorizado para ver se tem arritmia, fazemos controle também dos movimentos respiratórios, vemos como ele respira, verificamos a oxigenação no sangue através de um oxímetro e vemos se ele movimenta os membros. As insônias, basicamente, nós temos 3 tipos, que é a insônia psicogênica, que é aquela insônia que a pessoa não consegue dormir. E ela acaba criando mecanismos que perpetuam a insônia. Então, por exemplo, ele não consegue dormir, aí ele vai para a internet, ou ele vai para a televisão, ele acaba, infelizmente, piorando a insônia. E a insônia de manutenção, que é o caso do professor Miei. Ele não consegue dormir adequadamente, então ele acaba levantando, acordando, e isso causa uma piora da qualidade de vida. Há muito distúrbio cognitivo. Os pacientes, eles têm muito cansaço durante o dia, estão sempre fadigados. E pode acontecer de haver associação entre as duas. E existe um terceiro tipo de insônia que nós vemos muito na depressão, que é aquela insônia terminal. A pessoa ela dorme à noite e acorda por volta de 3h30, 4 horas e não consegue dormir mais. Esse tipo de insônia está associado a depressões mais severas. Então, o exame é assim, nós fazemos a monitorização, fica uma pessoa o tempo inteiro com ele, a noite inteira, o paciente é monitorizado por câmaras também, e aí nós avaliamos se tem algum movimento, se tem crise convulsiva, se tem movimento de pernas, e depois esses dados são enviados ao computador e nós avaliamos esse exame, né, com mais precisão. É um exame demorado, né, nós temos que analisar todo o sono do paciente, normalmente de 7 a 8 horas, e aí depois nós damos os diagnósticos. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo, mas depois eu gostaria que o senhor explicasse para a gente se existe diferença entre o ronco ou todo ronco é uma apneia. Já já a gente volta. Alterosa Doutor, volta já já. O Alterosa Doutor está de volta aqui pela sua TV Alterosa Sul de Minas, SBT. Hoje estamos falando sobre distúrbio do sono, apneia ou o ronco. E o Dr. Fábio Gomes vai esclarecer para a gente uma dúvida que a gente deixou antes de sair para o intervalo, que é a seguinte: Dr. Fábio, o ronco, todo ronco, é apneia do sono ou a pessoa pode roncar e não sofrer apneia? Pode. Algumas pessoas, elas roncam, mas não têm apneia, que seria uma fase inicial do distúrbio do sono. Nós chamamos de ronco primário. Mas o ronco, ele é um sintoma importante. Normalmente, aquele ronco mais alto, aquele ronco que atrapalha, né, o esposo ou a esposa, normalmente ele está associado à apneia. E aí nós levamos em consideração os outros sintomas, que é a fadiga durante o dia, o cansaço, se o paciente do sexo masculino, ele tem mais predisposição à apneia do que o sexo feminino. Se o paciente tem o peso um pouco acima, se o paciente é hipertenso, diabético, se o paciente sofre de arritmia, porque já são as complicações da apneia. Mas, de modo geral, o ronco é um sintoma importante, embora nem todos os pacientes que roncam tenham apneia. Doutor, a apneia tem estágios? Existe diferença? Para o pessoal de casa entender melhor, a apneia é quando a pessoa para de respirar durante o sono.
Existe algum estágio que isso vai aumentando, diminuindo ou estabiliza? Existe sim, Fábio. A apneia, nós temos níveis de gravidade. Nós temos apneias mais leves e aí depende do índice, ou seja, o número de eventos que ocorrem durante o sono por hora. Então, isso é padronizado no mundo inteiro. Existem os critérios que nós seguimos, né, segundo a Associação Americana de Medicina do Sono. Esses critérios são atualizados frequentemente, né, e é importante que a clínica esteja bem atualizada, né, para seguir esses critérios. Então, nós consideramos um índice normal até 5 eventos por hora. Se o paciente tem de 5 a 15 eventos por hora, nós consideramos que ele tem uma apneia leve. De 15 a 30, apneia moderada. E acima de 30, apneia grave. E aí nós levamos em consideração também o grau de hipóxia. O que é hipóxia? É a gravidade da falta do oxigênio que acontece. Então, tem pacientes que têm uma hipóxia muito grave e isso faz com que falte oxigênio no cérebro, no coração. O ronco primário, né, que nós estávamos conversando anteriormente, normalmente ele não tem hipóxia, ele só ronca. Isso normalmente são indivíduos mais jovens. Então, o indivíduo mais jovem, às vezes, ele começa com o processo de apneia, mas ele ainda consegue manter a oxigenação adequada. Após o diagnóstico da apneia, como é feito o tratamento? O tratamento basicamente é feito com medidas clínicas gerais. Então, se o paciente for obeso, a gente pede para ele emagrecer. Se ele, infelizmente, pacientes magros têm apneia, infelizmente, não é só relacionada à obesidade. E aí depende muito da gravidade da apneia. Então, as apneias mais leves, há uma opção. Você pode usar uma placa, o dentista faz uma placa que avança a mandíbula para frente. É um tratamento que a gente faz quando o paciente tem apneias de 5 a 15 eventos por hora. O problema da placa é que ela pode causar alterações da articulação temporomandibular e causa um pouquinho de cialorreia, né? A pessoa perde um pouquinho de saliva pela boca. Mas é uma opção. Os casos leves, moderados e graves, normalmente nós sugerimos que use um aparelhinho, uma máscarazinha que a pessoa põe, ligado a um aparelho pequenininho, depois nós podemos até mostrar. E aí o paciente, esse aparelho controla a respiração do paciente. Então o paciente ele deixa de parar de respirar. O aparelho não deixa ele parar de respirar mais e faz com que a oxigenação no cérebro se mantenha constante. Normalmente, se o paciente tem, às vezes acontece, é muito comum, o paciente, além da apneia, ele tem enfisema pulmonar, ele tem bronquite, ele tem insuficiência cardíaca. Esses pacientes se beneficiam muito mais do aparelho, porque a apneia ela acaba potencializando o efeito nocivo das outras patologias. E algumas vezes a gente tem até que associar o oxigênio. Quando o paciente é muito grave, infelizmente, nós temos alguns pacientes aqui que têm enfisema pulmonar, que têm fibrose pulmonar. Esses pacientes às vezes têm que usar o aparelho associado à oxigenoterapia. Doutor, nós temos vários casos de sucesso no tratamento. A gente vai falar com um e já volta falando com o doutor. Obrigado. O seu Aloísio Valente é um dos casos de sucesso no tratamento da apneia. Seu Aloísio, como era o seu dia a dia antes do diagnóstico e como é hoje após o tratamento da apneia? Pois é, Fábio, como a gente estava conversando anteriormente, quando eu estava na ativa ainda, porque eu já sou aposentado, uma viagem minha de Varginha a Pouso Alegre, eu tinha que fazer 2 paradas, porque eu estava com sono, muito sono, e não dormia direito. Aí, procurando o doutor Fábio, que me indicou que fizesse a polissonografia. Depois, com o resultado, deu que eu tinha uma apneia grave. E foi me recomendado o uso do CPAP, o que eu passei a usar, e hoje eu sinto maravilhosamente bem, não tenho mais nada, não ronco, pelo menos a esposa não reclama, né? Então tá tranquilo, estou muito satisfeito com o resultado. Professor Nier, Dr. Fábio esclareceu as suas dúvidas? Nossa, esclareceu demais.
principalmente com relação não só a esse meu problema de insônia, de apneia, como de outros problemas também que eu tinha e não sabia que eram relacionados ao sono. Agora partir para o tratamento, tá bom? Obrigado, Ney. Doutor Fábio, obrigado pela sua participação aqui no Alterosa, doutor. Eu que agradeço, viu, Fábio, vocês terem vindo aqui e dado essa oportunidade para a gente de mostrar o nosso trabalho. O Alterosa Doutor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, às 11h10, aqui na TV Alterosa. Você que é profissional liberal, da área do direito, da saúde, odontologia, quer participar com a gente? Mande um WhatsApp para o número que aparece aqui no seu vídeo. Fique agora com o Alterosa em Alerta e o Ademir Santos.